E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ela fala do agravamento da tensão no cenário político brasileiro. E quem faz a análise dos recentes fatos que impactam a vida pública nacional é o historiador Alberto Adjo, professor titular de História da América Latina Contemporânea da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Obrigada, professor. E quero começar exatamente com essa notícia. A iniciativa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de trazer esse debate, mais uma vez, sobre o parlamentarismo, por todas as razões que ele expõe como sendo avanço político, uma evolução política necessária. Considerando o momento de tensão, de crise política, econômica, essas delações todas, ministros, políticos, parlamentares, lideranças, né, aparecendo nessa Operação Lava Jato, o senhor acha que agora é um bom momento para um debate como esse sobre sistema de governo, sobre o parlamentarismo? Bom, boa noite a todos, boa noite Maria Lídia, eu agradeço o convite de poder estar aqui no Jornal da Gazeta comentando a conjuntura política do país. E essa notícia pega um aspecto dessa conjuntura, que é o tema do parlamentarismo, que já apareceu na nossa história em vários momentos, em períodos de crise política, de crise nacional. Ora, o parlamentarismo foi adotado, ora ele foi rejeitado. No último plebiscito ele foi rejeitado, mas foi adotado por um momento lá na década de 60, logo depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Então, essa questão colocada agora, ela aparece por conta de um governo muito enfraquecido. O governo da presidente Dilma é um governo politicamente enfraquecido, é um governo que não controla a articulação política do Congresso e do país, é um governo que não tem controle integral e nem domina, nem orienta o conjunto da política econômica que o país está adotando, que tem inúmeros adversários, inclusive no seu próprio partido. Então, uma presidência da República com a vitória eleitoral de Dilma, assumida num segundo mandato de Dilma Rousseff. Essa presidência, no início do seu governo, nós estamos há 6 meses apenas do segundo mandato, fraca como está, é natural que apareçam inúmeras propostas mais imediatas, mais mediatizadas, propostas que possam atingir diretamente a questão da institucionalidade política ou outras propostas mais estratégicas que estão sendo urdidas por diversos atores. Dentre essas propostas, professor, a questão do impeachment, que também já nesse curto espaço de tempo, houve uma investida inicial, depois um recuo da própria oposição e uma reflexão sobre a inoportunidade desse recurso que é constitucional, quando do ponto de vista da lei há pré-requisitos para que se entre com um processo de impeachment. O senhor entende que, com o Tribunal de Contas tendo arrolado uma série de irregularidades nas contas do primeiro mandato, a presidente Dilma tem aí esse prazo de 30 dias que já estão correndo para se explicar, as delações que acabam envolvendo o comando de campanha dela, delação premiada, né? Que não é a prova de nada, mas que causa o agravamento da crise política e não sabemos, mas pesquisas mostrarão o quanto afeta a rejeição do nome da própria presidente e do partido dela. O senhor acha que a tese do impeachment está ficando progressivamente fortalecida ou, de fato, ela foi colocada de lado em busca de outras alternativas, se for o caso de mudança de sistema de governo? Então, a tese do impeachment teve grande popularidade há algum tempo atrás, apareceu nas manifestações, principalmente as manifestações aí de março, abril, né, nas ruas, apareceu na opinião pública e essa tese depois arrefeceu.
Arrefeceu porque, efetivamente, ela não conta com substrato jurídico para poder ser implementada. Mas está mais forte agora ou não? É possível, tudo depende do andamento do processo aí de apuração da Operação Lava Jato e de comprovação do que efetivamente ocorreu de transferência de dinheiro sujo da Petrobras para campanhas eleitorais, especialmente a campanha da presidente Dilma. A partir daí, é possível um debate mais aprofundado sobre o impeachment. No momento, nós não temos ainda esta configuração. Agora, essa questão do dinheiro, esse dinheiro das empreiteiras, essa coisa toda que envolve políticos, praticamente todos, quase, a gente não pode dizer todos os partidos, mas muitos nomes importantes da vida do país, como uma prática corriqueira. O próprio presidente Lula, lá atrás, na época do mensalão, ele falou aquela coisa de caixa 2, todo mundo faz, quer dizer, alguma coisa sistematizada no Brasil. E a indagação, se existe, e esse é o argumento daqueles que estão sendo arrolados, que estão sendo apontados, que estão nas delações premiadas, eles dizem, mas e os outros? Né? Ninguém vai atrás deles? Isso é legitimado no Brasil? A população aceita? É uma coisa que sempre foi aceita e agora existe uma hipocrisia de uma atitude persecutória em relação ao governo de plantão? Ou, de fato, existe um intuito de mudança, de acabar com essa coisa de sobrepreço e propina e dinheiro de caixa 2 para fortalecer campanhas eleitorais? Então, a vida política brasileira, ela está marcada há séculos por essa ideia de que o Estado não é de ninguém. O Estado pode ser ocupado e apropriado por aqueles que o ocupam em determinado momento. Quer a estrutura mesma do Estado, quer empresas públicas, como é o caso que ocorre agora com a Petrobras. Na verdade, é preciso que o país ultrapasse esse momento. Isso seria uma ultrapassagem histórica de superar essa noção de que o Estado é de ninguém. Não, o Estado numa república é o Estado de todos. Assim como a ciclovia que se inaugurou aqui, né, é a ciclovia de todos os paulistas e paulistanos, etc., e todos os brasileiros, o Estado tem que ser de todos, o espaço público é de todos e aquilo que mantém a vida dos brasileiros através de relações institucionalizadas e democráticas, que é a maior conquista que o país teve, né, nos últimos anos, isso precisa agora de um outro momento de ultrapassagem. A República, a ideia de que o Estado brasileiro é de toda a sociedade, precisa vingar. Eu vejo que a luta contra a corrupção é algo que precisa ser permanente. E é claro que é bom os brasileiros ficarem bastante atentos, porque há, nesse momento da conjuntura brasileira, muita perspectiva por baixo do pano de tentar evitar que isso aconteça. É bom que os brasileiros fiquem bastante atentos. Professor, agradeço muito sua entrevista. Antes eu quero mostrar, o professor é autor de, Alberto Addio, autor de muitos livros. O mais recente, Um Lugar no Mundo, Estudos de História Política Latino-Americana, que ele gentilmente nos trouxe. Então eu agradeço muito, professor, a sua gentileza e os seus esclarecimentos. Uma boa noite. Eu que agradeço. Gamberini.